Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar dos atos de protestos violentos que resultaram na depredação da Praça dos Três Poderes em Brasília. Vou falar sobre quais são as consequências jurídicas deste ato e também da decretação da intervenção federal pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, meu nome é Matheus Falivene, eu sou advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP. Bom, hoje nós tivemos graves protestos em Brasília que resultaram em violência física e patrimonial contra agentes de segurança pública e também contra os prédios que compõem a Praça dos Três Poderes e os prédios de alguns ministérios. Então houve grande depredação, invasão, destruição desses prédios. E em razão disso, em razão desse comprometimento da ordem pública, da segurança pública do Distrito Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou a intervenção federal sobre a segurança pública do Distrito Federal. O que é intervenção federal? Primeiro eu vou explicar para dizer se é legítimo ou não essa questão da decretação pelo presidente. A intervenção federal ela é um mecanismo previsto na Constituição Federal em razão da adoção do sistema federativo pelo Brasil. A federação aqui no Brasil ela é composta pelos municípios, pelos estados que se juntaram para formar a União. Então a União ela pode intervir nos estados, se necessário, e os estados podem intervir no município, se necessário. E uma dessas hipóteses de intervenção federal, prevista no artigo 34, inciso 3º da Constituição Federal, é quando você tem um grave comprometimento da ordem pública, que é mais ou menos o que foi usado também para se decretar a intervenção federal. É o mesmo fundamento que foi usado para decretar a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2017, que tinha um grave comprometimento da ordem pública. E a mesma coisa agora em Brasília, em razão desses protestos que nós tivemos hoje. A gente já teve protestos bastante violentos ali em dezembro, e hoje nós tivemos protestos ainda mais violentos que chegaram muito próximo da Praça dos Três Poderes, pedindo basicamente um golpe de Estado, o que não é legítimo. É que é muito importante eu colocar isso, que eu sempre coloco. As pessoas elas têm o direito de protestar, têm o direito de criticar, têm o direito de não concordar com o governo. Porém, elas não podem de forma violenta pedir um golpe ou tentar um golpe. Tentar abolir as instituições democráticas. Isso não pode ser feito. Então, por isso, a decretação dessa intervenção federal, ela é legítima para conter essa ruptura da ordem pública que houve ali no local. Daí um segundo ponto que se coloca é se as pessoas que participaram desses protestos vão ser presas e se as pessoas que ficaram na frente dos quartéis vão ser presas. Lógico, é muito difícil dizer isso de forma geral. Isso tem que ser analisado em cada caso concreto, mas eu vou fazer uma análise jurídica aqui dessa situação para que a gente possa entender o que vai acontecer. Bom, a Polícia Federal e as polícias estaduais já vinham investigando esses atos violentos há bastante tempo, né? Primeiro eu vou falar da questão das pessoas que participaram de protestos em que houve violência contra coisas ou violência contra pessoas. Polícia Federal e as polícias estaduais já vinham investigando isso há bastante tempo, já vinham investigando. Você tem uma questão aí estão procurando quem são os financiadores desses atos, quem são os organizadores, houve quebras de sigilo bancário, sigilo fiscal e sigilo telefônico. Então a polícia está caminhando. Então, eventualmente, quem participou desses atos, especialmente atos em que houve grave violência, vai ser investigado e pode até mesmo ser preso, dependendo da situação. Por quê? Você teria alguns crimes em tese aí. Primeiro, teria a questão da abolição do Estado Democrático de Direito, que é um crime previsto no artigo 359-L do Código Penal, que é um crime que eu venho falando desde quando começaram esses protestos, né? Você tem essa questão do artigo 359-L do Código Penal. Você tem também crime de dano, eventualmente, crime de lesão corporal, crime de tentativa de homicídio. E tem também agora, estão falando bastante, da questão do crime de terrorismo, previsto na Lei 13.260 de 2016. O crime de terrorismo, em regra, não se aplica para protestos sociais, né, protestos políticos. Porém, nesse caso, já está se dizendo sobre a aplicação também do crime de terrorismo para os casos em que for possível, né, para os casos em que houve invasão de prédios públicos e
rompimento dos serviços públicos. Então isso pode sim enveredar também para o terrorismo, além dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, também crimes de dano, como eu havia falado, lesão corporal e homicídio tentado. Isso para quem participou de protestos violentos. Então a polícia pode sim acabar chegando nessas pessoas. E quem ficou na frente do quartel? As pessoas que ficaram na frente do quartel, em tese não houve violência, tá? Não houve violência, então não teria um motivo para investigar elas, já que o crime de terrorismo e o crime de obstrução do Estado Democrático de Direito exigem que você tenha violência, porém, eventualmente, a investigação pode acabar alcançando essas pessoas também, tá? E assim, como o Brasil é uma democracia, né, ainda é uma democracia, a gente tem um Estado Democrático de Direito, essas pessoas vão ter direito de contraditório e ampla defesa, vão ter direito ao devido processo legal. Por isso que eu sempre digo, o que vai fazer, o que eu faço, né, Matheus? Sei lá, você é uma pessoa que participou de um protesto violento ou que participou aí de ficar na frente de um quartel, o que você deve fazer? Qual ação você deve tomar? Bom, é importante você consultar um advogado de sua confiança e, eventualmente, caso você seja intimado a prestar esclarecimentos na polícia ou seja preso, é mais importante ainda ter um advogado criminalista de sua confiança que vai te auxiliar nesse processo e garantir que seus direitos sejam respeitados. Porque, por mais que estivesse se tentando abolir a democracia ainda existe no Brasil e as pessoas têm as garantias fundamentais de contraditório e ampla defesa decorrentes do devido processo legal. E era isso que eu tinha para dizer, para o vídeo não ficar muito longo. Agradeço quem assistiu, muito obrigado e até mais.